Olá pessoal, tudo bem? Eu vou comentar aqui a prova de matemática GV Direito 2011, que foi uma prova, dentro do esperado, seguiu aí a sua tendência, que eram de questões contextualizadas, que eram questões aí, obviamente, que estão dentro do que vão cobrar lá, na faculdade de GV do Direito. Bom, a questão 1 é o seguinte, a questão 1, nós temos uma questão de geometria espacial, que era uma piscina na forma de um prisma, tá certo? Esse prisma tem base, ou seja, o fundo da piscina como um trapézio retângulo, tá certo? E aí, então, o que acontece? No item A, ele pede para você calcular o custo do revestimento dessa piscina aí, tá certo? Bom, lembre-se que você não pode, calcular o custo da tampa da piscina, certo? Só do fundo das laterais. Contabilizando as áreas aí do fundo da piscina com as laterais, que são 4 retângulos, você chega aí, então, a 630 metros quadrados. Como o metro quadrado custa R$18, multiplicando você tem um preço, que é o custo total, de R$ 11.340, ok? Já no item B, o que ele faz se você vai optar pela forma de pagamento desse custo aí à vista ou a prazo, tá certo? Então o custo que é de R$ 11.340 do item A, certo? Você pode pagar à vista com 20% de desconto ou daqui a um mês pagando o valor total de R$ 11.340, certo? Só que você pode investir o seu dinheiro, obviamente, num programa aí que vai render 20% ao mês. Então, qual é que você vai fazer, à vista ou a prazo? Isso aqui está perguntando para você aí. Bom, nesse tipo de exercício a gente tem que considerar sempre que ele tem o valor para pagar à vista, ok? E à vista é aquele 11.340 descontado, o 20%. Ou seja, vamos supor que ele tem em mãos, então, R$ 9.072, tá certo? Que é o valor descontado. Ter esse dinheiro, se ele pagar à vista, tá certo? Vai pagar isso, não lhe sobra nada, ok? Ou ele pode pegar esse dinheiro, que é de R$ 9.072, deixar investido aí, tá certo? Aí você deixa investido, rende 20% e você pode perceber que quando multiplica por 1,2 não alcança o valor de 11.340, logo ele não conseguirá pagar isso daí a prazo, ele vai ter que pagar isso daí então à vista, pode ser, e essa seria a melhor opção para ele. Então vamos para a questão C, pessoal? A questão C era uma questão de volume, que tinha uma canaleta que enchia essa piscina aí, há uma vazão, aí há uma taxa, na verdade, de 2 metros cúbicos por minuto, ok? O que você tem que fazer, então? Você teria que achar o volume da piscina, tá certo? O volume da piscina seria a área da base vezes a altura, porque é um prisma, e você encontra 900 metros cúbicos. Como a canaleta enche, ela joga água lá dentro, a 2 metros cúbicos por minuto, logo, então, teríamos aí um tempo para encher essa piscina de 450 minutos, ok? Vamos para a questão 2, então? A questão 2 é a questão das ações. Não era isso? Então vamos lá. Vamos ter aqui um gráfico que mostra a tendência aí das ações da empresa A e também da empresa B, beleza? No item A ele fala o seguinte, que ele vai aqui, o João, ele vai colocar o seu dinheiro na empresa B, certo? De janeiro até março, depois ele retira esse dinheiro e coloca nas ações da empresa A até junho, tá certo? Não. Aí ele pergunta, então, qual foi o lucro percentual total de janeiro a junho. Bom, na empresa B, o que acontece, A empresa B vai de 10 até 12, ou seja, ela rende, na verdade, 20%. Então, se ele investe P, ele vai sair em março pela empresa B com 1,2 P. Depois ele muda, ele coloca esse dinheiro nas ações da empresa A. E aí, então, na empresa A cresce de 40 até 80, ou seja, cresce 100%. Obviamente, então, 1,2P. Colocando 100% nisso, vai para 2,4P. Então, na verdade, o seu lucro percentual é 2,4P, menos o inicial, que é P, sobre P, tá certo? Não, isso vai dar um lucro aí, certo? 140% que ele vai obter. Agora, no item B, o que ele faz, Ele faz o seguinte, ele pega, o seu dinheiro e investe metade na A, metade na B, de janeiro até maio, ok? Talvez essa fosse a pegadinha da questão, Antes era março, agora é até maio. Bom, o que acontece então? Vamos supor que ele coloque P reais na empresa A, P reais na empresa B, e aí então o que acontece? De janeiro a maio, a empresa A se mantém constante, então o P continua P, certo? Na empresa B, de janeiro a maio, o que acontece? Você pode ver pelo gráfico aí que vai de 10 a 16, ou seja, rende 60%. Então, se ele tem P, ele vai ter 1,6P. Então, no final, ele tem 2,6P. E no começo ele tinha 2P.
Então, quanto que ele tem de lucro percentual aí? 2,6p menos 2p sobre inicial 2p, isso dá um lucro de 30%, ok? Agora, já no item C, o que acontece, né? Ele está pensando assim, que ele vai dividir o seu dinheiro, um percentual para ações da empresa A e o outro percentual, né, o restante, para ações da empresa B, certo? A pergunta é, qual é essa proporção que ele dividiu aí entre empresa A e empresa B para gerar um lucro de 7,4% no final? Bom, você tem que fazer o seguinte, chama de x% a quantidade que você vai colocar em A e 100 menos x% em B. Se você equacionar os lucros das duas aí e igualar, né, com o lucro desejado, que é de 7,4%, você encontra aí, então, que você terá que ter 30% para A, 7,0% para B, ok? Vamos para a questão 3, então? Na questão 3, eram as questões do desktop, do notebook, não é isso? Vamos dar uma olhadinha nesse negócio aí, então. A tabela mostrada aqui fala o seguinte, né, a empresa trabalha com desktop, o caminhão A consegue colocar 400, né, desktops, certo? E 200 notebooks. O B, né, pela tabela, o caminhão B consegue comportar aí 300 desktops e 100 notebooks, beleza? Então vamos lá, o que que ele pede, né, aí na A? Ele fala assim, se eu devo entregar D desktops e N notebooks, expresse o número necessário de caminhões do tipo A, que chamou de X, e do tipo B, que chamou de Y, para efetivar a entrega. Aí é o seguinte, o que você vai fazer então? 400x mais 300y é o número de desktops, que é igual a D, e 200x mais 100y é o número de notebooks, certo? Agora você, nesse sisteminha que você tem, isola x e isola y, encontrando x, que é o número de caminhões do tipo A, que é 3n menos D sobre 200, e y, que é o número de caminhões do tipo B, que é D menos 2n sobre 100, beleza? No item B, o que ele pede aqui então? No item B é o seguinte, qual o número de caminhões necessários para entregar então, né, do tipo A e do tipo B, para entregar então 15 mil desktops e 7 mil notebooks? Bom, aí você usa o item A, tá certo? Porque no item A está equacionado. O que você vai fazer então? No item A, você vai jogar, né, o D igual a 15 mil e o N igual a 7 mil e vai encontrar o X, que é o número de caminhões do tipo A, que é 30, e vai encontrar o Y, que é o número de caminhões do tipo B necessários, que é 10, tá certo? Não? Agora, já no item C, era uma questão um pouco complicada aí, tá? Porque, na verdade, ele não disse se vai fazer mais de uma viagem ou não e tal, né? Coisa desse tipo, mas a gente pensou mais ou menos assim, ó, né? O que ele pedia no item C? Ele pediu assim, para atingir uma receita mínima de 4,3 milhões de reais aí, então, certo? Ele está pedindo para você se é possível atingir essa receita mínima aí, sabendo que eu tenho 5 caminhões do tipo A e 5 do tipo B. Bom, sabendo ainda também que cada desktop custa 300 reais e notebook custa 200, né? Então o que você vai fazer? Então, você vai calcular o seguinte, em relação ao desktop, né, o que você vai fazer? Você calcula o valor dele, né, o preço, a receita que você vai ter com ele, que é de 1 milhão e 50 mil reais. Aí você calcula a receita que você tem com o notebook, que é de 300 mil reais. E essa soma aí fica muito longe do esperado que ele quer, que é de 4,3 milhões de reais. Logo, então, não seria possível atingir. O que a gente aqui, a banca do CPV, na verdade, de matemática, achou estranho é que o valor que ele deu de receita mínima aqui é muito longe do valor que, né, que ele consegue ter, que na verdade que é de 1 milhão e 350 mil reais, tá certo? Mas eu acho que vamos ficar com isso daí mesmo. Certo? Boa sorte a todos. Muito obrigado, pessoal. Até mais.